Ao ouvir a palavra teletransporte, a primeira coisa que vem à mente de muitos é a ficção. Seja em filmes, seriados ou desenhos animados, é comum vermos pessoas, coisas e super-heróis saindo de um lugar e aparecendo imediatamente em outro, com um estalar de dedos. Sabemos bem como a ciência tem avançado nos últimos anos e coisas que pareciam impossíveis, que só poderíamos ver na televisão, deixaram de ser tão impossíveis assim. Um exemplo disso é o que os cientistas chamam de teletransporte quântico, algo que já é realidade e está em constante evolução. No vídeo de hoje, vamos procurar entender como funciona o teletransporte quântico a partir de diversas teorias elaboradas ao longo dos anos e atualmente na prática. Com isso surge a pergunta: até onde essa tecnologia pode chegar e seria possível teletransportar pessoas? Antes de começarmos, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou Uriel Martínez e você está aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo! Desde que os primeiros estudos sobre mecânica quântica foram feitos, lá na época de Albert Einstein, no início do século XX, concluiu-se de cara que esse tema poderia ser bem mais aprofundado. Aliás, como definiu o próprio Einstein, o estudo das menores partículas era assustador e uma ação fantasmagórica a longa distância. Sem dúvidas, não é para menos. Se você é um pouco leigo nesse assunto, fique tranquilo, tá? Porque vamos com bastante calma e garanto que no final deste vídeo pode ser que você queira mudar sua área de estudos. Sim, primeiro devemos saber do que se trata a mecânica quântica. De uma forma geral, a mecânica quântica é a teoria física que obtém mais sucesso no que diz respeito ao estudo dos sistemas físicos, cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas subatômicas. Ou seja, a mecânica quântica é um ramo fundamental da física com uma vasta aplicação. Um dos fenômenos mais estudados e incríveis desta área é o entrelaçamento quântico. Esse fenômeno ocorre quando duas partículas subatômicas se interagem. Elas se conectam e conseguem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição e outras propriedades, mesmo distantes umas das outras, conseguem se conectar. Mais que isso, elas podem se influenciar mutuamente. Sim, de uma forma mais simples, é como se você cutucasse uma partícula aqui no Brasil e uma outra partícula conectada a ela lá na Austrália reage a esse estímulo, mesmo que não exista nenhuma forma de transmissão conhecida pela ciência atualmente. Isso é o entrelaçamento quântico. Porém, apesar de parecer algo simples, é bem mais complexo que isso. Vamos usar o exemplo do cinema. Em alguns filmes em que o teletransporte está presente, a ação ocorre da seguinte forma: uma máquina faz a varredura do objeto original e extrai todas as informações necessárias para descrevê-lo. Após isso, um transmissor envia essas informações para uma estação de recepção, onde são usadas para a obtenção de uma réplica exata da original. Segundo a mecânica quântica, isso seria impossível. De acordo com o princípio da incerteza estabelecido por Heisenberg, não se pode determinar a posição e o momento de uma partícula simultaneamente. Por isso, não seria possível fazer uma varredura completa, pois as especificações perfeitas de um átomo estariam sujeitas a erro, pois podem ser variantes. Mas em 1993, a International Business Corporation, uma das pioneiras em testes sobre teletransporte quântico, foi um pouco além dessa afirmação. Eles descobriram um meio teórico usando a própria mecânica quântica para o teletransporte e em 1997, essa mesma equipe realizou o primeiro teste utilizando-se de fótons. A partir daí, vários experimentos foram feitos de pequenas, médias e grandes distâncias, deixando os cientistas ainda mais intrigados. Anos mais tarde, e depois de vários testes feitos, um resultado extremamente satisfatório para a comunidade científica foi alcançado. Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da China realizaram um teletransporte quântico entre o espaço e a Terra com total sucesso, a uma distância de mais de 1.200 quilômetros.
A equipe foi liderada pelo físico Jian-Wei Pan e usou o satélite Mícius, que orbita a cerca de 100 quilômetros da Terra. Esse satélite foi lançado em agosto de 2016, especialmente para testes quânticos como esse. Nesse teste em específico, realizado em junho de 2017, os chineses conseguiram enviar partículas quânticas emaranhadas, termo que foi elaborado por Irving Schrödinger, físico de origem austríaca, quando ele realizou em 1935 uma experiência de natureza mental conhecida como gato de Schrödinger. Segundo a teoria do entrelaçamento quântico, duas ou mais partículas podem estar de tal forma conectadas que uma face não pode ser analisada adequadamente sem que a contraface seja igualmente afetada, ainda que ambas estejam localizadas em dimensões espaciais distintas. Desta forma, mesmo que uma partícula esteja neste planeta e a sua irmã gêmea esteja situada em outra esfera, extremamente longe, se uma for movimentada para uma direção específica, a outra também será movimentada na mesma direção simultaneamente. Esse ponto específico é algo que deixa os cientistas com a pulga atrás da orelha, pelo menos quando começou a ser estudado. Parecia ser algo totalmente impossível, pois segundo uma das regras da relatividade, nada pode ser tão rápido quanto a velocidade da luz. Mas se as partículas se entrelaçam instantaneamente, as informações entre elas viajaram mais rápido que a luz. Elas foram além disso. Supondo então de que de alguma forma exista uma ligação invisível entre as duas, algo que está no espaço e em todos os lugares, que não podemos ver. Algumas especulações surgem a partir dessa afirmação. Como sabemos, antes do chamado Big Bang, a grande expansão que gerou o universo que conhecemos hoje, tudo era relacionado a tempo e espaço, era comprimido em um único ponto. Tudo era interligado em uma única energia, ou seja, se as partículas podem se entrelaçar mesmo se encontrando em planetas diferentes, seria possível então que tudo está conectado como era antes do Big Bang? Essa dúvida ainda permanecerá por muito tempo. Foi por meio dessa teoria do entrelaçamento quântico que atualmente várias inovações tecnológicas são sustentadas, como a computação quântica, a criptografia quântica e os experimentos sobre teletransporte quântico, como relatamos anteriormente. Fato é que ainda não foi possível teletransportar objetos ou pessoas. O que se faz até hoje é o teleporte de informações e dados, o que já é um avanço enorme para algo que até há pouco tempo era considerado impossível. Está mais do que claro que o teletransporte quântico é algo real e é objeto de vários estudos para que em um futuro próximo possa ser usado para diversos meios. Um exemplo disso está relacionado à comunicação. Alguns cientistas estão tentando criar uma rede espacial quântica de comunicação que poderia ser impossível de se monitorar. Segundo o artigo publicado pelo Inside Science News Service, se conseguirem usar a correlação entre fótons entrelaçados para estabelecer uma chave de encriptação quântica, ela poderia ser usada para comunicações seguras. A encriptação comum envolve o uso de chaves, séries de números e letras que codificam e decodificam mensagens. O remetente tem uma chave que encripta a mensagem, e a pessoa que recebe a mensagem tem outra que a decodifica. Apesar dessa teoria ser bastante fundamentada, ela tem um problema. Sinais de comunicação quântica não são capazes de viajar muito na Terra. O recorde atual é de 142 quilômetros, estabelecido nas Ilhas Canárias por Thomas Genuine e a sua equipe da Universidade de Viena. O problema é a perda de transmissão ou sua dispersão na atmosfera. Nem mesmo cabos de fibra óptica seriam a solução. Por esse motivo, Genuine e os outros pesquisadores estão pensando em usar o espaço, onde os feixes não iriam se dissipar no vácuo. Seu laboratório, assim como outros, já produzem um projeto de satélites para que essa ideia seja testada. De acordo com essa teoria, seria criado um sistema em que um dispositivo em um satélite criaria pares de fótons entrelaçados e simultaneamente transmite um membro de cada par para duas estações terrestres em feixes de milhões e milhões de fótons. Todos esses fótons estariam entrelaçados em estado quânticos. Isso significa
que ambas as estações teriam exatamente a mesma chave. As duas estações iriam compará-las. Se as transmissões não tivessem sido interceptadas ou modificadas por um espião, as chaves seriam idênticas. Em seguida, o remetente poderia enviar uma mensagem, criptada de maneira convencional, sabendo que ninguém está ouvindo. De fato, é um uso extremamente complexo, mas ao mesmo tempo muito fascinante. Algo que também se especula bastante em relação aos teletransportes é em relação aos seres humanos. Seria possível nos teletransportar de um lugar para outro? Como já foi dito no início deste vídeo, sabemos que isso ainda é impossível, o que não impede os cientistas de estudarem bastante ainda as possibilidades dessa ação. Uma delas é como o nosso corpo reagiria, principalmente o nosso cérebro. Segundo alguns cientistas da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, nossos cérebros reagiriam bem a essa tecnologia quando ela for possível. Em um estudo publicado na revista científica Neuron, foram realizados experimentos em voluntários para sabermos como o nosso cérebro reagiria. Durante as simulações, as oscilações do cérebro dos participantes não foram interrompidas, mas houve uma mudança de ritmo dependendo da distância da viagem do teletransporte que eles faziam. Isso levou os neurocientistas a acreditar que as oscilações do cérebro são controladas pelas memórias e os mecanismos de aprendizado, ou seja, com os avanços da ciência, estaríamos preparados para tais ações. Sabemos que pessoas e objetos ainda não podem ser teletransportados, mas me diz aí, para onde você iria se tivesse a chance de ser teletransportado? Deixe nos comentários a sua resposta e o que você achou deste vídeo de hoje. Não se esqueça que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e deixo aquele abraço super apertado para todos vocês.